Ok, já estamos no ar. Esse, como eu havia dito, esse é o curso, o curso sobre, curso online, né, sobre prevenção a incêndios, na verdade, governança territorial para a prevenção de incêndios, né, sensibilização, prevenção de incêndios, e nós falamos de alguns assuntos desse curso, né. Esse curso é parte de um projeto maior que chama Raízes Sustentáveis, um projeto que é levado adiante pelo INGET. O INGET é o Instituto Nacional de Gestão, Educação, Tecnologia e Inovação, né? É uma organização que tem aí o propósito de fazer essa qualificação, né, desse projeto no território de Boa Viagem, especialmente, mas promove esse curso online, que ele é aberto, é um curso que qualquer pessoa pode fazer. O nosso interesse, especialmente, são agricultores, agricultoras, mas pessoas interessadas em geral podem fazer o curso, tá bem? Esse curso, ele tem 20 horas de duração, 20 horas a aula, né? A ideia é a gente fazer 10 aulas, cada uma por 2 horas a aula, né? Então, isso quer dizer que a gente teria aqui 1 hora e meia, 1 hora e 40, né, de curso. Ah, e a gente e aí a ideia é a gente trabalhar um pouco essas informações, né? Eu vou explicar um pouco o que é esse modo, dizer que o projeto Raízes Sustentáveis ele diz respeito a uma ação integrada com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do governo federal. Ele tem ações no litoral, né, especialmente relativas ao peixe-leão, né, e na região da Caatinga, que é o nosso caso, que o projeto ele se propõe a trabalhar a questão das queimadas, a questão da, dos incêndios, né, da prevenção a incêndios. Então, esse curso é parte desse projeto, são várias ações, né? Essa é uma das ações que está sendo desenvolvida, e aí, infelizmente, vocês têm condição de acessar esse conteúdo de uma forma mais ampla, certo? O curso é dividido em algumas partes, essa é a primeira parte, como eu falei, o módulo 1, que é sobre resiliência dos sistemas socioecológicos, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso, já falamos um pouco, mas aqui estamos com o professor que foi aqui chamado para dar esse curso, muito qualificado, que é o Adalberto Alencar, né? O Adalberto tem aí uma vasta expertise, né, de conhecimento, de consultoria, um consultor de negócios, né, ambientais, e a partir da sua vivência, né, dos conteúdos que ele desenvolveu ao longo da vida, a gente, então, tem aí a confiança de que ele vai poder nos, é, nos passar aí as informações sobre esse tema, certo? Ah, eu vou, então, passar a palavra para o Adalberto, né, preparar aqui a apresentação que ele mandou, deixar no ponto para poder exibir, mas enquanto inicialmente vou aqui convidar o Adalberto Alencar para que ele faça aí a sua apresentação, né? Fique à vontade aí para dispor do tempo, Adalberto. A ideia, como eu falei, são 3 aulas. Essa aula de hoje é a primeira, depois teremos mais duas, né? E a previsão é terça e quinta na próxima semana. E aí eu vou, então, convidar o Adalberto a fazer a sua explanação. Boa tarde, você está me ouvindo, Rafael? Você está me ouvindo? Eu achei um pouco baixo, mas estou ouvindo. Alô? Está dando para ouvir. Espera aí. Estão me ouvindo agora? Então, Eu te boa, escuto. boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Adalberto Alencar. Eu queria agradecer ao INGET pelo convite. Gostaria de agradecer ao Rafael Deodato Ramalho por essa oportunidade. Nós vamos estar juntos mais 2 momentos. Eu tenho até uma sugestão para fazer ao longo. Eu tenho um material de apoio que vai ser compartilhado com vocês, mas o desafio nosso é estabelecer um diálogo, uma comunicação com vocês, com esse tema que é bem
complexo, importante, mas se faz presente no cotidiano de nossas vidas, ou você vivendo em áreas rurais, ou você vivendo em áreas urbanas. Eu sou educador de início, mas trabalho com agricultura familiar há 40 anos, e com agroecologia eu trabalho há 35, sistemas agroflorestais, educação, qualificação, pecuária sustentável, produção de biomassa. A minha vida de trabalho se deu muito aqui no Nordeste, um pouco na América Latina, principalmente na Bolívia, e depois na Europa. E sempre, na maioria das vezes, com agricultores e agricultoras familiares. Já fui secretário de Meio Ambiente aqui na cidade de Fortaleza, já fui secretário de Agricultura em Quixadá, cidade que representa bem esse nosso território do Ceará. Nós temos 90, mais de 90, 92, segundo algumas estatísticas, pode chegar a 93 do nosso território na Caatinga, que é esse bioma fabuloso, o único bioma 100% brasileiro, porque os outros biomas você tem países vizinhos que também têm, caso da Mata Atlântica, caso do Cerrado, caso da Floresta Amazônica, né? Então, mas a Caatinga não. A Caatinga está entre esses territórios e o Oceano Atlântico, né? E ela, até hoje, infelizmente, pouco compreendida, principalmente por tomadores de decisões, né? E sofrendo um processo de ataque, de devastação muito grande, em vários ciclos, né? O ciclo da colonização, dos colonizadores, depois o ciclo do gado e do algodão, tá certo? Depois o grande ciclo dos programas de irrigação, e agora nós temos mais um ciclo, que são as grandes usinas solares, e se a gente não tomar cuidado, não tiver uma política correta para isso, a gente vai ameaçar ainda mais esse nosso ecossistema. O tema nosso, que tem a ver aí com o sistema socioecológico, resiliência, aqui nós temos, eu já olhei aqui no grupo, nós temos profissionais de ensino médio, ensino superior, gestores públicos, sindicalistas, e temos também agricultores e agricultoras familiares. Então, o desafio é grande quando você vai ter uma comunicação com um grupo tão diverso, né? E aí, do ponto de vista online, esse desafio aumenta ainda mais. Mas, assim, a nossa vida hoje, boa parte dela se coloca aí nesses instrumentos à distância, né? E também de educação à distância. Eu queria tentar fazer um esforço com vocês em relação a, a esse conceito. Esse conceito, primeiro, sistema socioecológico, para quem estuda, para quem está na universidade, quem trabalha mais com a ciência, é uma concepção científica que foi desenvolvida nos últimos 40 anos. Um grupo de cientistas espalhados pelo mundo desenvolveram essa teoria, desenvolveram essa forma científica de entender o mundo, de olhar o mundo. Nós podemos chamar isso de um óculos, mais ou menos como esse aqui, né? De grau, né? Ou como esse aqui que eu estou com ele. Então, elas servem como uma lente, né? Para a gente se aproximar um pouco, ver melhor a realidade, né? E isso é depois de uma complexidade enorme e de mudança do mundo que a gente vive. O mundo vem mudando muito nos últimos 70, 80 anos de forma muito acelerada. E isso vem transformando os territórios e vem transformando nós como seres humanos. E há uma dificuldade quando essas mudanças são muito rápidas, como tem ocorrido, e muito complexas, do entendimento sobre isso. Ou seja, as mudanças são mais rápidas do que a capacidade de elaboração de conhecimento para entendê-las. E isso já é um problema. E eu sou neto de uma agricultora familiar lá da região de Itapipoca, aqui no Ceará, uma indígena, Tremembé,
e ela migrou lá da pequena aldeia dela, que era Segredo, que até hoje chama assim, o Segredo, para Itapipoca, porque casou muito nova com meu avô, mãe da minha mãe, né? Dona Minerva. E ela veio com um comboio de animais, tá certo? Para casar em Itapipoca e trazendo uma semente de gado, né? Que fazia parte do oferenda, né? Da família para o casamento e trazendo também alguns familiares, né? Já prevendo que ela ficaria grávida logo, teria os familiares. E esses familiares, na época, nós estamos falando aí de 80 anos atrás, pelo menos, ela já faleceu, eles vieram, a parte deles vieram a pé. E uma dessas pessoas que veio a pé, carinhosamente a gente chama ela de madrinha, a Edith, e ela tinha 12 anos. E ela caminhou a distância entre o Segredo e Itapipoca em torno de 40 quilômetros. E a energia elétrica chegou lá 15 anos atrás, 20 anos atrás, uma área bem, bem escondida, né? Vocês imaginam 80 anos atrás e a madrinha hoje está com 80 anos, eu acho, ainda está viva, e ela me contando essa história recentemente da caminhada que ela fez para chegar em Itapipoca. E isso vem mudando o mundo de uma forma tão acelerada que eu, quando era criança, com 9 anos de idade, ia para Itapipoca e na casa da minha avó não tinha energia elétrica, já na cidade. E não tinha geladeira e não tinha fogão a gás. Algumas casas da cidade tinham isso. E aos poucos, depois de alguns anos, eu já adulto, chegou a energia, chegou a geladeira que ela comprou, porque a despensa dela, que ela guardava, as coisas eram uma despensa de alvenaria, tá certo? E dentro tinha, ela guardava as coalhadas, guardava as coisas, ela tinha um terreno grande, que o gado que ela trouxe ficava lá atrás. Então ela tinha que ter uma capacidade de manipular os alimentos, utilizando sempre o que ela fazia de manhã para tentar fazer o jantar. Então, eu sou de uma geração ainda que teve a oportunidade de tomar o leite mugido direto do peito da vaca, né? E ela faria uma série de produtos, vinha farinha, vinha goma do sertão. Isso foi mudando. A primeira padaria se instalou em Itapipoca, e era a primeira padaria, a entrada do trigo. A entrada do trigo, ele é muito recente no estado do Ceará. A minha avó praticamente não comeu trigo. E isso é uma das grandes mudanças nos nossos territórios nos últimos anos. Hoje é difícil você chegar numa cidade do interior, numa vila, que não tem uma pizzaria para vender ou para fazer uma entrega. Se espalhou pelos territórios, né? Mas também se espalhou as esfirras, as coxinhas, tá certo? Os pastéis. Isso foi transformando a nossa cultura alimentar de uma forma acelerada. Hoje, quando você faz uma viagem de ônibus ou parando numa rodoviária, num ponto desse, praticamente tudo que está ali, salgado ou doce, tem uma base de trigo. O trigo é um produto que nós não produzimos praticamente no Brasil, muito pouco, e a gente importa esse trigo, importa dos Estados Unidos, importa da Argentina e às vezes de outros países. Então, essas transformações foram se acelerando, são poucas famílias que tinham telefone na cidade de Itapipoca, um médico, o prefeito, o juiz, e isso foi acelerando, os telefones foram chegando, depois chegou o telefone público, foi uma grande revolução, os primos lá em São Paulo, Rio de Janeiro, e ligavam para a família, né? E a gente ia chamar os parentes, né, para atender lá uma ligação que vinha de São Paulo ou vice-versa. E quando o telefone dava um tilt, quebrava, a gente podia ligar de graça. Aí a festa era grande. E isso foi mudando, né? E você foi tendo outras transformações muito grandes.
a presença da televisão, 1970, primeira Copa do Mundo. Isso foi se acelerando nas últimas 3 décadas, e isso vai influenciando como a gente se constrói dos territórios, vai mudando os territórios. Os perímetros irrigados, na década de 70, é difícil um território que não tem uma intervenção do DENOX, que não tem um perímetro irrigado, esses grandes açudes de Jaibaras, lá em Sobral, que foi minha escola, onde eu entrei na agricultura familiar em 1985, né? Que vem lá do Arara já um pouco, desaba no Jaibaras, depois segue pelo rio Jaibara e rio Acaraú, e vai chegar lá na praia, né? E a grande esperança que se depositou na transformação dos territórios nessa através desses grandes perímetros irrigados e desses sistemas instalados pelo DENOX, o Departamento Nacional de Obra contra as Secas, né? Isso veio, a luta pela democracia, a luta pelos direitos, isso acompanhado de mais transformações, né? Energia elétrica foi se espalhando mais ainda e mudando a vida das pessoas, a transformação dos alimentos, a feira de Itapipoca, as grandes feiras foram perdendo força, tá certo? Eu me lembro quando criança, a feira de Itapipoca era uma feira territorial, regional, com impacto danado, né? E isso foi chegando nos supermercados, os produtos industrializados, os armazéns, a indústria, os produtos de São Paulo, o avanço da comunicação, a televisão foi ocupando mais e mais espaço, maior do que o rádio, e os diferentes, o ciclo do algodão e do gado foi se exaurindo, outras propostas vieram, a luta pela reforma agrária, a luta pela democracia, tá certo? A Constituinte de 88, a nova Constituição, a luta pelo direito, pela água, pelo território, a reorganização sindical, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, os novos sindicatos das novas categorias de saúde, de educação. A educação foi se expandindo nas últimas 2, 3 décadas de forma enorme, tá certo? Tudo isso eu dou como um pano de fundo de como isso vai nos impactando, como seres, como agentes, como coletivos, como comunidades desses territórios, né? E a malha, vamos dizer assim, viária, rodoviária do Ceará foi se espalhando, se modernizando, se recapeando, né? Nós, infelizmente, perdemos a capacidade de ferrovias, elas praticamente fecharam, mas a malha de transporte, ligada muito isso à venda de automóveis, telefone, automóveis, tudo isso era coisa de rico. E o advento da motocicleta, hoje você já até gado de moto, sem problema nenhum, tem vaqueiro de moto, tá? E a expansão, para se ter uma ideia, a cidade de Fortaleza, por exemplo, se emplaca entre 60 e 70 mil carros por ano. Se botar assim, 60, 70 mil carros por ano. As cidades foram se urbanizando, tá certo? O advento do consumo foi aumentando, tá certo? A infraestrutura pública, Fundeb, educação, saúde, o SUS, essa malha de postos de saúde, de escolas municipais, escolas estaduais, a malha das universidades federais também foi aumentando, e o Brasil, os territórios, principalmente o Nordeste, se transformando numa velocidade muito grande. E isso levando um aumento enorme do consumo. O consumo aumentou enormemente num território como o Ceará nos últimos anos. O advento do plástico, do petróleo, quase tudo que a gente usa hoje, de alguma forma tem petróleo metido no meio, ou a moto, ou o carro, ou o ônibus que a gente usa, ou o plástico que tem aqui no headphone, ou o plástico que tem no óculos, ou o plástico que está aqui no telefone, na capa do telefone, o plástico que tem aqui na ponta desse cigarro. Tudo isso vem do advento
da indústria do petróleo, da embalagem que a gente usa, do saco plástico que a gente usa, do cinto que a gente usa, da bolsa, às vezes, que a gente usa, do tênis. Isso foi nos interligando, assim, de forma... O mundo foi se globalizando e se conectando de forma, assim, acelerada, muito rápida. E aí vem os últimos 2, 3 décadas, né? E a gente, com esse advento da internet, mais uma vez, telefone celular, nós estamos conectados aí praticamente 24 horas. Um brasileiro parece que fica em torno de 4 a 5 horas por dia no telefone celular por dia. Ele deixou de ser apenas um telefone, ele passou a ser uma televisão, um instrumento de comunicação, um instrumento de dominação, de conectude familiar, de trabalho, qualquer grupo de trabalho hoje. Aí vamos criar um grupo de WhatsApp, vamos para o Instagram, da vida comercial, da venda de produtos, das indústrias, da agricultura familiar, da conectividade. Você está sabendo quanto é que saiu o jogo, de assistir um jogo na Europa, online, ou no Japão, ou na China. E isso foi dando essa pressão de consumo e de conectividade, foi dando uma pressão muito grande sobre como a gente entende o mundo e vê o mundo. As transformações foram tremendas e elas se aceleram de forma ainda mais violenta nos últimos anos. E o que é que ocorre? Ocorre que você nota isso rapidamente, essa capacidade de impacto nos nossos territórios com os lixões. Os lixões talvez sejam, desde uma cidade pequena como Aratuba, ou Canidé, ou Boa Viagem, né, ou Madalena, você tem, na realidade, o boletim, o que eu chamo de boletim de ocorrência. É a ficha corrida da sociedade capitalista moderna. O boletim de ocorrência você encontra nos lixões. E pelo lixo, se você vai lá e cata antes de ser queimado, que a maioria ainda é queimado, você vai encontrar as embalagens de boa parte dos produtos que nós consumimos. E aí você consegue rastrear, a partir de uma pasta de dente, ou de uma embalagem da Tetra Pak de leite, ou de molho, ou de creme, ou de um suco, ou de uma embalagem de macarrão, ou de feijão, ou de leite em pó, você consegue rastrear, vamos dizer assim, esse boletim de ocorrência. Onde é que ele foi produzido, por quem ele foi produzido, de que forma ele foi produzido, quem são os detentores disso, quem produziu a embalagem. Hoje, praticamente, a vida nos nossos territórios ela está intrinsecamente relacionada com uma multinacional sueca, país pequenininho, de 9 milhões de habitantes, fica ali perto da Noruega, da Finlândia, lá perto do Polo Norte. Ela é muito conhecida, entre outras coisas, porque aquele caminhão Volvo, aquele caminhão Scania, são suecos, né? E eles têm em torno de 3 mil multinacionais espalhadas pelo mundo, e eles têm 280 empresas. E eu tenho uma relação muito particular com a Suécia, que eu fui para o exílio, né, com 14 anos devido à ditadura militar. O meu pai foi para o exílio, e eu tive que acabar indo para o exílio para fugir da ditadura aqui, com 14 anos de idade, e acabei chegando na Suécia, ainda criança, adolescente, e até hoje eu tenho uma relação lá, tenho filhos, trabalho, minha mãe está enterrada lá. E esse pequeno país, quando a gente abre, se a gente for para um supermercado ou para uma bodega no interior do Ceará, e às vezes a gente vê isso, essas embalagens dentro das D20, que ainda existem muito no Ceará, é a embalagem da Tetra Pak, aquela embalagem de papelão. E a gente encontra muito lixo dessas embalagens, né, nos lixões pelo Ceará. Ela está instalada em São Paulo, as empresas alugam as máquinas da Tetra Pak, ela não vende, ela vende uma licença, para embalar, por exemplo, o leite de Sobral, que é da Lassa, ou leite Maranguape, que é aqui na região metropolitana, ou da Betânia, que hoje é uma multinacional. Olha que interessante, a Betânia hoje é uma multinacional, que tem capital cearense, capital mineiro e capital estrangeiro, né, de financiadores de fundos de investimentos, certo?
mas numa única embalagem, que é a embalagem da Tetra Pak, para diversos produtos, até vinho se empacota naquela embalagem da Tetra Pak. Eu estou aqui com uma... Vou pegar aqui para vocês. Olha como nós estamos conectados. Aqui é uma embalagem de água de coco, pequenininha, né? Você compra no supermercado, tá? E essa indústria de água de coco, a agrícola, ela está na Paraipaba. Tem uma produção de coco que é até orgânica essa parte. A maioria não é orgânica lá, certo? Então, os produtores de coco orgânico que vendem para São Paulo, para uma outra empresa. Essa empresa empacota para distribuir para o Brasil, até exporta. Mas a embalagem é da Tetra Pak, que é uma multinacional sueca de embalagem. E isso acaba a gente encontrando nos lixões. Ainda tem plástico aqui por dentro, tem alumínio, algumas delas ainda, na Europa já é proibido. E isso mostra essa nossa transformação dos territórios. E isso tem diversos produtos, como o meu telefone que eu estou aqui agora, como a energia que nos fornece, que é a energia elétrica, e é de uma multinacional detentora hoje dessa distribuição, a Enel aqui. Então, nós estamos inteiramente conectados, tá certo? Desde a pequena comunidade, que talvez compre um pequeno kit de irrigação, ou compre uma semente, e ela é de uma multinacional, ou compre uma vacina para vacinar a sua galinha, o seu porco, o seu carneiro, e aquele remédio, um antibiótico que tem que comprar para o animal, uma vacina é de uma multinacional, né? Então, nós estamos aí nesse... E transformando os territórios, nos transformando. Essa transformação é inegável, nas últimas décadas em nossos territórios pelo Ceará, elas têm levado a um melhor ganho econômico, tá certo? Tem levado a um melhor ganho econômico, tá certo? Você vê pessoas fazendo negócios, pessoas consumindo televisões, embalagem, leite, suco, pizza, né? Só você ter uma ideia, e tudo daquilo que é de trigo que nós comemos, até um pastel no meio da rua, uma esfiga, uma coisa no meio da rua, uma coxinha com suco. Canindé tem uma tradição bem legal, que é caldo de carne com pastel, tá certo? E às vezes essa carne não é abatida ali no território, já é de uma multinacional, JBS, vem lá do Cerrado, tá certo? Chega até aqui, depois chega em Canindé, e o trigo é importado, que é transformado num pastel. A manteiga, a margarina ou o óleo também é de uma multinacional, e isso vai transformando nos transformando e transformando nossos territórios. O consumo de água tem aumentado drasticamente, a agricultura irrigada tem aumentado também, muito forte no Ceará. E para vocês terem uma ideia, hoje nós somos o segundo maior produtor de leite do Nordeste, e per capita nós somos maiores que a Bahia. Uma região semiárida, árida, em alguns casos, e tem um rebanho que nos coloca como praticamente o maior produtor de leite do Nordeste. Isso ocorreu nos últimos 15, 20 anos. É um problema agora recente, que é o preço do leite, tem muito leite no mercado, tá certo? Inclusive importação de leite em pó, que pode se importar de outros países, né? E a indústria transforma isso, pode transformar isso mais barato. Se tem uma crise presente na Europa, porque a Europa, além de ser uma grande produtora de leite, ela importa muito leite, inclusive em pó para misturar da Ásia, inclusive. Isso prejudica os produtores de leite. Então, o que eu quero dizer com isso é que o uso de muita água para produzir leite, para produzir carne, o uso de matérias para transformar o nosso território, a chegada de cada supermercado, vocês podem ter ideias dos supermercados, dos mercadinhos que existem nos nossos pequenos municípios. A capacidade de compra e de consumo dessa nova classe média que está nesses municípios. A aposentadoria rural contribuiu de forma enorme para isso. Em alguns municípios,
ela talvez seja a maior economia, aquilo que os trabalhadores e trabalhadoras rurais recebem como aposentadoria rural, né? E isso, um salário mínimo e tal, 2 pessoas numa família, dá uma renda aí de R$ 3.000, quase R$ 3.000. Isso se gasta, na sua grande parte, no território, no município. Isso aumenta essa cadeia circular, né, de compras. Por isso, professores, pessoal que trabalha na saúde, no município, algumas empresas de serviço, clínicas, tá certo? O comércio, essas pessoas começam a criar um mercado interno no município de consumo. Isso impacta sobre o nosso território e nos impacta, tá certo? Ao mesmo tempo, as cidades têm se urbanizado muito. A gente tem se urbanizado bastante isso. O ex-ministro do Brasil, que criou o Brasil Fome Zero, foi presidente da FAO, Graziano, ele escreveu um artigo belíssimo, já tem uns 20 anos, acabando esse mito entre rural e urbano. Nós temos um cientista, um intelectual, um geógrafo, sociólogo, Milton Santos, e ele também já falecido, trabalha muito com isso, territórios, fluxos, já diminuindo essa distância entre rural e urbano. E eu, particularmente, depois de muita prática, muita leitura, eu não acredito mais nessa divisão entre rural e urbano, tá certo? Nós estamos diretamente com o que nós consumimos, com os valores culturais que nós temos, com o advento da internet, da música, da cultura, dos produtos. Hoje você chega no interior e o cearense aprendeu a comer peixe cru. Eu conheci alguns pescadores que comiam peixe cru. Raramente o cearense comia peixe cru. E hoje tem sushi por tudo que é canto. Então a cultura alimentar nossa foi mudando. Tem essa história do salmão que vem do Chile, né, um peixe. E você foi mudando esses hábitos alimentares à medida que essa capacidade de globalização e localização, né, vai aumentar. Mas o que é que tem acontecido com isso? Com esse mundo globalizado e localizado? Porque essa é uma grande problemática para entender o mundo como ele se coloca hoje. Por isso, esses novos óculos dos sistemas é, é, socioecológicos, para definitivamente, com a base científica, entender que é impossível separar nos da natureza e vice-versa. Nós estamos diretamente ligados a isso. A cada segundo, nós estamos ligados a isso. As comunidades mais tradicionais da Bolívia, do Peru, onde eu trabalho um pouco, eles têm isso milenarmente muito claro. No mundo ocidental, europeu, tal, americano, e o Brasil é muito fruto disso, depois do genocídio das comunidades indígenas, comunidades negras, né? Nós estamos muito ocidentalizados, né? E a dificuldade de entender essa relação intrínseca. Não se trata de uma política ambiental, não se trata de uma questão ecológica, se trata de nós sermos extremamente frutos e atores desse processo a cada segundo, porque o ar que nós respiramos está diretamente ligado aos serviços que a natureza nos oferece. Nós precisamos respirar a cada segundo. Entendeu? E para você ter uma ideia, quando a gente nasce, pequenininho, com alguns meses, a gente, nem o cérebro está desenvolvido direitinho. Vai levar alguns anos, muitos anos, tá certo? E nem a linguagem a gente tem. A gente precisa aprender a falar. E essa língua, dependendo onde tu esteja pelo mundo, ela está territorializada. Ela é uma produção comunitária, ela é uma produção coletiva. Ela existe antes de você chegar. E ela vai continuar existindo quando você morrer.
E ao aprender, você só consegue aprender a falar em uma linguagem se você tiver uma vida comunitária. E o mais interessante é que tu só tem capacidade, só vai desenvolver o teu cérebro falando com as outras pessoas. Se você alimentar uma criança, isolar ela, der comida, der sol, sem falar com ela durante 15 anos, quando você tirar uma tomografia dela com 15 anos, o cérebro está deformado. Ou seja, a relação com os outros, a relação com a natureza, a relação com o ambiente externo, transforma o nosso corpo. Tá certo? E aquela máquina que é essencial para os humanos, né? E isso tem a ver com os alimentos, que nos transformam diariamente. Aquilo que é transformado, extraído da natureza, nos transforma. A gente tem uma flora, olha que maravilhoso, uma flora intestinal diferenciada. Então, se eu for para o Japão, eu tenho uma flora intestinal diferente da flora intestinal de um nordestino. O intestino é diferente, porque ele se construiu na relação com o meio, com aquilo que as pessoas milenarmente comem naquele território. Ele está preparado para aquele território. Se eu for lá para os esquimós, a flora intestinal de um esquimó é diferente da flora intestinal de um japonês. E olha como é interessante. Hoje tem ciência, neurociência, DNA. Boa parte dos humanos no planeta não tem uma flora intestinal e um corpo, um fígado, um pâncreas, para digerir os produtos de leite. Por isso, tanta alergia e intolerância à lactose. Porque a nossa flora intestinal não está relacionada milenarmente a isso. A vaca, o gado, o carneiro, a cabra, só chegou nas Américas há 500 anos atrás. Você ainda tem comunidades isoladas na Amazônia que nunca provaram uma gota de leite de vaca. Tá certo? São indígenas de 1,80 m, com 80 quilos de músculo e muita saúde, sem nunca ter tomado uma gota de leite. Aí vem aquele mito da indústria conectada, globalizada, territorializada, localizada, que você, para ter saúde, precisa de leite, que você precisa ter o cálcio. Só que a nossa flora intestinal e os alimentos que tem nos territórios são capazes de te dar aquele cálcio sem a necessidade do leite, de vaca pelo menos. E nós somos a única espécie que toma leite de outra espécie como adulta. E tem aquele período de amamentação, né, que é importante para as espécies, para os mamíferos, mas aquilo tem um fim, tem uma parte finita. Até o gado, a vaca sabe disso, muito quando a novilha chega no período que não é mais para mamar, ela recebe uns bons coices, para dizer, não é hora mais de ser mamar, já passou o período de ser mamar, você já até é um adulto. Isso vai com o elefante, que é um monstro, um mamífero, tem ossos, uma baleia, né? Todos os mamíferos só têm seu leite durante aquele período de latência de criança. E essa capacidade de essa nossa relação com o universo externo, tá certo? Ela retroalimenta o nosso intestino. O que é que aconteceu com esse processo de resiliência global, com o serviço socioecológico, sócio de social, de vida comunitária, de relações, de sociedade, ecológico da natureza, da biodiversidade, das águas, do rio, dos ventos, dos solos, dos bichos, é que alguns estudos recentes, devido a essa mudança rápida na indústria alimentar, no processo alimentar, nossa flora intestinal do mundo ocidental está se desertificando. Os alimentos ultraprocessados, a dieta industrializada, o trigo industrializado, entre outros, está destruindo a nossa flora intestinal originária. Isso vem causando uma série de doenças, incluindo doenças imunes,
porque a flora intestinal, com seus trilhões de bactérias, olha que maravilha, trilhões de bactérias que também vêm do mundo externo, dessa natureza que nos cerca. Na medida que tu destrói a natureza, na medida que tu reduz e globaliza a tua alimentação, o teu corpo internamente vai se modificando e tua flora intestinal vai se modificando. Só que o corpo, que tem milhares de anos, ele não está preparado para uma mudança tão rápida. Ele sente falta dessas bactérias que estão sendo extintas. Então, a extinção das espécies não é só das abelhas que estão ameaçadas. Elas estão gordas, obesas e desnutridas, as nossas abelhas. As nativas e as não principalmente a não nativa, aquela que se produz mel para vender. Tem alimento na colmeia, mas ela está desnutrida, porque os pólens que tem na natureza estão se destruindo, a desertificação aumenta e aqueles pólen fundamental que vão dar uma nutrição às abelhas estão desaparecendo. Isso também com o nosso intestino. Só que hoje os neurocientistas, nutricionistas, psiquiatras estudam essa relação entre o intestino e o resto do sistema que nós temos no corpo, inclusive as doenças de saúde mental ou as doenças autoimunes, que têm aumentado numa velocidade enorme, e a razão disso, alguns cientistas dizem, está na flora intestinal, na destruição desses trilhões de bactérias que se retroalimentam, inclusive, daquilo que nós comemos da natureza. E essa capacidade, essas mudanças de entender esse processo, nos coloca desafios enormes, porque isso está acontecendo a uma velocidade muito grande. Hoje, o que nós comemos, nós não sabemos o que é que nós estamos comendo. E nós compramos. Os químicos que tem nas nossas roupas, no nosso sapato, o que é que provoca câncer, o que é que não provoca câncer. O que tem na bebida que nós consumimos. Tem uma pesquisa dos dinamarqueses, e na Alemanha, que o quarto mais poluído no apartamento na Alemanha, a parte mais poluída do apartamento era o quarto das crianças. Não a cozinha, não o banheiro, onde inclusive tem. Era o quarto das crianças, pela quantidade de plástico, de brinquedos que tem. Só que esses plásticos, eles evaporam, eles vão se desgastando e ficam microplásticos, eles vão para o ar que nós inspiramos. E nós somos a primeira geração a ter plástico na corrente sanguínea, a ter plástico no cérebro, a ter plástico no coração, a ter plástico no intestino. Nós estamos comendo literalmente plástico. E a gente come até quando a gente come um bom peixe, porque quando a gente produz esse microplástico, vai para os rios, para lagoas, cai nos oceanos, os peixes comem, bebem, e isso volta para nós. Certo? Então, essa relação, que a gente queira ou não, ela se dá a cada segundo, diariamente, nas nossas vidas. Quando a gente transforma matéria e energia para produzir alimentos, para produzir uma cerca, tá certo? Para produzir uma irrigação, energia solar, um hospital, uma escola. Então é preciso que a gente compreenda melhor a complexidade do mundo que nos imputa hoje, como ele existe hoje, a aceleração dele hoje, para que a gente possa entender melhor e, entendendo melhor, agir sobre ele de forma mais inteligente para resolver alguns problemas sérios que estão se agravando. Entre eles, as secas que virão. O que é que está dizendo a FUNSEMI, os cientistas brasileiros? Nós teremos mais seca nos próximos anos, devido ao aquecimento global. O planeta está ficando mais quente, tem mais gases que estão aquecendo o planeta, principalmente o carbono, entre outros, e isso atinge principalmente essas regiões semiáridas, ou secas. Nas regiões mais baixas, como o Rio Grande do Sul, mais enchentes. Então, nós teremos ocorrências climáticas, mesmo esse ano agora, vários municípios cearenses
decretaram estado de emergência, não conseguiram produzir alimento. Então, isso é uma questão muito real, porque alguns municípios no Ceará vão ficar em condições inabitáveis de morar humanos nesses municípios nos próximos 20 anos, de tão quente que vai ficar. Aí a pessoa diz, eu resolvo isso com ar-condicionado? Em parte. Porque a temperatura externa de quando tu sair de casa, o corpo do ser humano não foi preparado para isso. E vai ficar mais quente no ar e vai ficar mais quente no solo, onde nós produzimos alimentos. E segundo alguns estudos da Embrapa, vários centros da Embrapa, vários produtos que nós hoje produzimos, até com dificuldade, eles vão estar em condições de não serem produzidos nos próximos 20 anos. Porque mesmo você irrigando, você não resolve esse problema. Porque o solo ficou muito quente e o ambiente para aquela espécie que centenariamente estava acostumada àquele ambiente. Caso das mangas lá no Vale do São Francisco, que está muito quente, a produtividade delas está caindo, a doença está aumentando, e a Embrapa desenvolveu um óleo vegetal para passar um bronzeador, um protetor solar nas mangas, nas folhas da manga, devido ao calor da temperatura. As nossas nascentes estão sendo todas destruídas. Nós precisamos de água, nós teremos mais seca. Tá certo? Aí eu digo, eu faço a transposição do Rio São Francisco. Mesmo assim, 7 anos de seca, como nós tivemos recentemente, o lençol freático vai baixar, a vazão de São Francisco vai baixar, o nosso consumo de água tem aumentado. Você já tem uma crise entre a agricultura, pecuária e o abastecimento para famílias. A indústria é uma grande consumidora de água na região metropolitana, a agricultura é uma grande consumidora de água, e a gente polui e destrói as nossas nascentes, destrói os nossos rios, etc, etc, etc. Tá certo? Então, eu queria... E a grande ilusão que, individualmente, eu, como um grande empreendedor, tem essa história do empreendedor, que é importante, empreendedor individual. Ontem mesmo eu estava numa roda de conversa e a minha vida se transformou muito quando eu fui para a agricultura. Eu morei em Sobral 12 anos, estudei, me formei por lá, consultor, trabalhei na agricultura muito lá. E eu aprendi muito cedo com os agricultores, e aprendi até hoje, que um agricultor e uma agricultora começam a trabalhar com 6 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos de idade, 8 anos de idade. E aí é um discurso, não, se você trabalhar, se você trabalhar, se você individualmente fizer a sua parte, você vai ter a recompensa do mercado. Você assim, todo agricultor familiar seria milionário. Não tem mais quem trabalhe mais que um agricultor familiar e uma agricultora familiar. Deveriam ser os mais ricos do planeta. Porque se a pessoa começou a trabalhar com 6, 7 anos de idade e trabalha até os 70, ele tem 64 anos de vida de trabalho. Às vezes 10, 12 horas por dia, de domingo a domingo. Então, como é que o trabalho, é, ele em si é suficiente para resolver esse problema? Faça a sua parte, trabalhe. Acorde cedo. O agricultor começa a bater nas panelas às 4 horas da manhã. A minha avó, lá em Itapipoca, 5 horas da manhã, o café estava todo pronto, 8 horas da manhã, o almoço estava pronto. Morreu pobre. Tá certo? Então, nós precisamos resolver isso como sociedade, como comunidade, como coletivo, como prefeitura, como os habitantes, na tua localidade. Não vamos conseguir resolver esse problema de ordem individual. A destruição das águas, a poluição das águas, o aquecimento global, a violência. Isso não é o resultado de uma solução de uma pessoa. É de um modelo de sociedade, de organização social. E quanto mais a gente se individualizar, mais esse problema vai aumentar. Porque nós não vamos ter conhecimento individual sozinho, não vamos ter força para enfrentar e compreensão de transformar territórios, para enfrentar problemas muito sérios que já estão nos nossos municípios.
já estão nas nossas localidades. Mas eu queria dar uma paradinha aqui agora, vou continuar um pouco depois. Eu queria até sugerir, eu tenho um material para expor, mas eu queria abrir aí para comentários, perguntas, sugestões, observações, para a gente. Já estamos com. Que horas são aí, Rafael? Já passamos de 6 horas, 6 e Pois é. 7. Então, acho que a gente deveria abrir agora para uma reflexão, né, com os parceiros, comentários, e a gente, a partir daí, começa a direcionar um pouco mais sobre isso. Por favor. Ou escrevendo, né, ou falando. Estamos com mais de 20 pessoas na sala. Isso. Gente, boa tarde, então, né? Quem foi entrando aí, estamos aqui. Quem foi a partir do início, né? Algumas pessoas, outras foram se chegando ao longo da exposição, né? Vocês sabem, foi falado isso no convite, que o Adalberto Alencar é o facilitador desse módulo que é sobre o sistema socioecológico. Então, ele fez uma primeira fala agora, explicando, né, o que são esses sistemas socioecológicos, é o conceito, a concepção disso, e fez um painel aí sobre a vida contemporânea, né, sobre um conjunto de elementos que ele foi puxando lá, que são ilustrativos, né, o que tem um sentido até poético, assim, do que nos remete a um conjunto de ideias, né, do que era antes, como é hoje, como, né, as transformações que estão no mundo, né, e tudo isso. Então, a partir dessa reflexão inicial, para a gente entender, né, esse funcionamento, a gente ainda, né, vai chegar, esse é um conhecimento que vai se acumulando. Então, se abriu aqui a possibilidade da gente comentar, né, de fazer também considerações ou perguntas, né, dentro desse conhecimento, tá bom? Então, quem quiser, pode ficar à vontade aí para abrir o microfone, se souber levantar a mãozinha. Eu desenho a mãozinha, é só clicar para pedir para falar, ou então pode já ir falando. Vou aproveitar para colocar a lista de frequência aqui no chat, então, por favor, confirme a participação de vocês aí, preenchendo esse formulário online, tá bem? Aqui no chat, desde cedo, o Fábio Guzmão deu boa tarde, o Fábio é da SEMA, né, da Secretaria do Meio Ambiente. A Joelma Garcia, boa tarde, cheguei em Brasília, seja bem-vinda, Joelma. A Joelma é do assentamento Edilson Monteiro, em Boa Viagem. A Débora Façanha, professora Débora, da, da UFC. Ok, gravação, né? Está sendo gravado. Eu perguntei quem é que está na Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, a pessoa respondeu que é de Morada Nova. Estou protegido aqui, Morada Nova, pelo menos. E a Carol Oliveira, do Instituto de Meio Ambiente, no município de Itapipoca. Seja bem-vinda, Carol. Participou também da quinta-feira, né? O pai Neto Tranca-Rua, meu colega do CONSEA, do Ceará, Conselho de Segurança Alimentar, o Miguel Ferreira, pai Neto. E é isso. Que tem de comentários até agora é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Tá dando para entender, acompanhar, gente? Eu tenho alguma dúvida? Alô? Alô? Pode... Beleza. Jair, Oi, estão me ouvindo? Boa noite a pode falar. todos. Dizer que nesse primeiro momento esse embasamento feito pelo Adalberto vem como um resgate, né? Eu acho que é importante a gente partir com esse embasamento, né? Para você ver como a evolução pode avançar e os passos que devem ser tomados, né?
E eu acredito que essa parte foi bem interessante, pois é uma experiência de vida, e isso daí nos coloca em um ponto que podemos absorver novos conhecimentos também, né, a partir disso. Mais ou menos assim, para a gente tentar dar um enfoque, porque, como ele disse, as coisas vêm mudando, e ele falou de uma linha de tempo, e essa linha de tempo agora está muito mais acelerada, né? Se você for ver como as inovações e a tecnologia vem avançando nos últimos anos, né? É surpreendente, né? Você pode ver como a própria internet, a comunicação. Eu sou do tempo que a gente fazia internet por telefone, né? Se você estava na internet, alguém puxava o fio, o telefone, a internet caía, né? E hoje estamos todos com celulares, podendo trabalhar de uma forma melhor, que são ferramentas. E isso daí também são importantes para a gente fazer um upgrade, né? E ver como a gente pode também, dentro disso, mesmo nessas mudanças tão avançadas, né? Não perder o sentido, né? Da alimentação e o foco nisso, né? Na produção sustentável e poder utilizar essas ferramentas de tecnologia para a gente também fazer coisas que possam avançar juntos nisso. Muito bem. O Olímpio Queiroga, ele coloca no chat, né, as impressões dele. Ele diz muito interessante essa contextualização conjuntural das várias realidades. Opa, entrou outro comentário aqui, pulou. Essa contextualização conjuntural das várias realidades vivenciadas pelo Adalberto. Isso nos remete a refletir e nos fortalecer nas nossas comunidades, a aprofundar esse debate com viés ecológico. A Débora André Evangelista Facela diz sim, muito boas as colocações. O Fábio Guzmão diz, achei muito interessante a análise que traz a questão da globalização que trouxe esse desenvolvimento técnico-científico, suas transformações, contradições, oportunidades e ameaças para o nosso meio, ainda mais nesse contexto de degradação socioambiental e emergência climática. E o Nicélio Silva diz, a explanação do Adalberto nos obriga a refletir um pouco mais sobre a nossa atuação no mundo. Fomos pegos numa roda viva vertiginosa. Precisamos nos adaptar urgentemente. A Débora pediu aqui para, acho que ela levantou a mãozinha, mas eu queria só dizer que eu sempre fico assim muito perplexo com essa compreensão que o Adalberto coloca, né, sobre a nossa alimentação, né, dela incluir o leite, né, de vaca ou leite de outro bicho, né, que não é humano, e também o trigo, né, que a gente consome assim, alucinadamente, né, dos pães e das massas, né, o trigo que é todo importado, né, o Brasil mesmo não produz trigo, né, e os efeitos disso são no organismo, né, então, o organismo ele também vive uma devastação, né? Não é só o ambiente. Nós somos parte disso tudo, né? E nós somos aquilo também que nós nos alimentamos, né? E aí essa perda da biodiversidade, da diversidade na natureza, né? No ambiente como um todo, né? Ela também se dá no organismo, né? A riqueza da alimentação dos nossos avós, dos antepassados, né, da diversidade né, do que eles se alimentavam e tal, e a gente na vida, na cidade, na correria, no fast food, né, a gente comendo uma variedade muito menor, né, assim, o que a indústria da alimentação, que domina, né, essa indústria, ela oferece para nós, né, que é um cardápio bem limitado, né? Então, é uma reflexão, acho que bem interessante aqui, que eu pensaria aí desse conjunto de questões que o Adalberto trouxe. Vamos ouvir a Débora, né? Não sei se mais alguém ainda quer. Depois você podia retomar, Adalberto, pode ser? Tranquilo, está sendo ótimos comentários, observações. Beleza. Então vamos pelos comentários. Está aqui a Débora, em seguida o Miguel, que é o pai dela.
Débora, Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Deixa eu tentar ligar a câmera aqui. fique à vontade. Se por acaso travar, eu vou desligar, tá? Porque o sinal da internet está oscilando. Adalberto, parabéns, viu? Parabéns Obrigado, pelas querido. colocações. Rafael, obrigada pelo convite, obrigada por passar as informações. Saudações aí a todos os companheiros e companheiras que estão aqui nesse momento. É muito bom, né? Sempre um momento como esse, para que a gente possa aprender. E eu queria só usar esse momento para dizer da importância desse debate, da importância dessa discussão. Assim, eu sou professora da UFC, né? Me defino como educadora. Toda e qualquer área que eu tenha trabalhado na minha vida até hoje, eu fui educadora. E recentemente eu comecei uma disciplina lá na UFC, intitulada Meio Ambiente, Cultura e Educação, certo? Então, tudo que o Adalberto falou, essa disciplina eu estou ministrando para alunos dos cursos de jornalismo, de publicidade, de dança, né, para o Instituto de Cultura e Arte. Até o povo estranha, né? Que eu chego lá com a camisa da veterinária para dar aula para o povo de dança, de jornalismo. Mas, enfim, é muito importante que a gente entenda, porque essa geração que está começando a trabalhar, por exemplo, tem aluno da gastronomia, né? E ele, por incrível que pareça, é o que fica mais calado. Eu escolhi lá dentro do ICA o colegiado do curso de gastronomia, para eu ficar, para fazer parte. Eu sou da área transversal, mas eu preciso ter um colegiado. Então, eu escolhi o da gastronomia porque eu sou engenheira agrônoma, né? E eu também sempre trabalhei com agroecologia, com agricultor familiar, mais voltado para a produção animal, certo? E é interessante como a gente precisa passar esse tipo de experiência, esse tipo de informação que o Adalberto falou, né? Passou aqui essas horas contando a história de como os hábitos alimentares se modificaram, quais são esses impactos, quais são esses impactos dessa modificação nas vidas das pessoas, na nossa saúde, na nossa forma de viver mesmo, sabe? Então, assim, muito do que o Adalberto falou, eu fui resgatando, né, fatos da minha infância, sabe? Assim, minha avó também, eu sou de família de pessoas do interior, minha avó era do Hereré, minha avó materna, e eu, tipo, cresci vendo minha avó fazer, ela chamava nem cuscuz, ela chamava pão de milho, fazer receitas que usavam outros tipos de ingredientes, né? Farinha de milho, que usava muita fécula de mandioca, que usava, sei lá, era tanto do produto mais natural, produto regional, produto do interior mesmo, e aquela alimentação era uma alimentação muito, muito saudável e boa, né? E isso foi se perdendo, gente. A gente foi trocando esse tipo de alimentação pelos ultraprocessados. Os meus filhos já nasceram levando Toddy para a escola, entendeu? Comendo iogurte com tintura, porque a gente achava que isso era bom, porque por causa da influência do meio urbano, da necessidade de praticidade na vida das pessoas. E eu, olha só, eu dei aula de bovinocultura durante mais de 20 anos. E a gente falava muito que era a modernidade, eu até me culpo por causa disso, que a modernidade era a embalagem Tetra Pak. Puta, desculpa. E aí, assim, eu tenho que fazer alguma atividade compensatória para isso tudo, né? Nós, né? Todos nós. Não, mas eu era professora de bovino, meu povo. E eu ficava, né, nessa história de que os hábitos alimentares, os hábitos de vida das pessoas requerem praticidade. Então, você vai no supermercado, você compra uma caixa
com 20 embalagens de leite Tetra Pak, deixa na despensa. Isso foi no começo. Aí depois eu já estava ensinando o contrário, sabe? Nas últimas aulas que eu dei de bovinocultura, eu ficava falando, eu digo, gente, comam um alimento que apodrece, pelo amor de Deus. Porque o que não apodrece, como é que um leite passa 6 meses numa prateleira e a gente acha que um leite desse é bom para a saúde? Não Débora, pode... eu dei uma palestra no Bom Jardim, um bairro aqui de Fortaleza, há 20 anos atrás. Aí eu levei, era um curso, e eu levei algumas embalagens de leite, né? E deixei no sol durante aquela semana. E depois no final do curso, o leite ainda estava bom, e a gente disse, é tudo menos leite, que um leite ele vai estragar com 15. Aí Tá eu entendendo? passou, aí quando eu fui agora fazer um trabalho para a Prefeitura de Fortaleza, você não está lembrando de mim, não, seu Adalberto? Tô, não. Eu sou aquela mulher de que Tetra Pak não era leite. Tá Eu me vendo? lembrei disso. E assim, tem coisas que são enfiadas na cabeça da sociedade e a gente acaba comprando também, sabe? E aí, assim, não sei se foi Rafael que falou, que agora na ingestão de leite pela população humana, de leite que esses que não são da espécie humana. Na verdade, a única espécie realmente que toma leite até morrer é a espécie humana. E toma leite de outras espécies, né? Aí não quer ter problema inflamatório? Como assim? Nós não precisamos tomar leite. A gente toma leite, a gente come bolo com creme de leite, a gente come sobremesa, quando é fim de ano, fica todo mundo intoxicado de tanta comida, de creme de galinha, de não sei o que, tudo com leite, com creme de leite, com não sei o que mais, sabe? E, assim, é uma coisa que a gente não vai tirar da dieta das pessoas, o leite, mas eu estava até falando para o Rafael, existem alternativas, a gente pode ter sistemas mais saudáveis, ter sistemas que não visem exatamente aquela história de maximizar o lucro. Eu não sei como foi que eu ainda consegui ter. Eu era de um tempo, eu vou encerrar minha fala dizendo isso. Eu era de um tempo em que a Escola de Agronomia do Ceará, ela preparava todos os agrônomos para dentro da concepção de que o bom era o lucro máximo. O sistema não é eficiente se ele não der o lucro máximo, certo? Então, nós fomos formados assim, né? E quem tem um pezinho no interior sabe que as pessoas vivem bem sem esse lucro máximo. E a gente começava a questionar. Foi aí onde se criaram os primeiros grupos aqui no Ceará, aliás, no Ceará não, no Brasil inteiro, porque o movimento estudantil da agronomia ele era organizado em nível de América Latina, e a gente tinha o que chamava de agricultura alternativa, que hoje é a agroecologia, né? Nesse tempo era a agricultura alternativa. E nos movimentos estudantis da agronomia de todos os estados, a gente tinha as regionais, tinha os encontros nacionais, que era o EBA, Encontro Brasileiro, e tinha as regionais. Então, a gente discutia tudo isso que a gente está vivendo hoje, desde aquele tempo, só que com outro nome, certo? E, assim, nesse tempo a gente era muito massacrado, porque a gente a gente acreditava em coisas que a sociedade não queria, porque ela estava todo mundo preparado para comer o alimento industrializado, para ter aquele alimento que você colocava meio copo de água fervendo e o bicho se transformava em alguma coisa comestível, né? E isso foi adoecendo as pessoas. Agora está todo mundo tendo que fazer o caminho inverso, certo? E que bom que a gente tem a oportunidade de educar as pessoas de uma outra forma. E eu acho, gente, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei no ICA esses dias, e eu participei já no meu instituto de avaliação de 2 projetos de cursos novos dentro da área de cultura e arte, certo? E todos eles, agora, eu sei que é diretriz do MEC colocar essa disciplina de meio ambiente, cultura e educação como obrigatória nos cursos de todas as áreas, certo? De todos os institutos, porque isso vai criar uma consciência ecológica em todas as profissões, certo? Então, assim, parabéns, viu, Adalberto? Obrigado. Quem sabe você não faz uma colaboração na nossa disciplina, né? Daqui para o final do semestre.
Nos procure, à disposição. Pois tá, obrigada, viu, Obrigado. gente? Bom. Mais um? Obrigado, Débora. O Pai Neto levantou a mão e agora levantou também o Manuel Neto. Pronto, eu tinha levantado a mão. É porque esse aqui é pegando assim uma parte da aula passada sobre também o meio ambiente, o desmatamento, a queima de material. Sim, para que eu sou Pai Neto, meu nome é Miguel Ferreira Neto, mas tenho o título de mestre Pai Neto Tranca-Rua, pela Secretaria de Cultura, sou mestre de cultura popular, da cultura popular no estado do Ceará. E estamos aqui também, assim, no movimento da agricultura periurbana, juntamente com a doutora Yara, que nós estamos fazendo um trabalho nas cozinhas comunitárias, na rede de cozinha comunitária do Grande Bom Jardim, aqui, por sinal, eu faço parte de uma. E uma das minhas observações, assim, porque também a gente tem transita onde tem no interior, e agora está na época de o pessoal fazer roçado, né? E eu perguntando, e aí, como é que vamos fazer aqui esse roçado? Ele disse, mas tem que ser o modelo antigo mesmo, né? Trocar, fazer um acero, e se juntar aqui umas 5, 6 pessoas, no final da tarde, tocar fogo, né? E lá nesse local onde eu estou falando, que eu estou me referindo, estou falando aqui da nível de Ceará, mas eu estou falando no local especificamente, que é lá no Maranhão, mas também aqui acontece. E eu preocupado, porque lá tem muita folha, os palmeiral, né, para pegar fogo ali é ligeiro demais. Não existe assim, já existe alguma tecnologia que a gente, a nível de uma tecnologia que se adaptasse também a um sistema ambiental que não fosse tão agressivo, para ter que derrubar todas as árvores, e também a gente poder não tocar fogo, mas por quê? Assim, manualmente, para a gente pegar isso ali, brocar, tirar aquela madeira, jogar para fora, para depois virar aquela terra na enxada, é trabalhoso, né? Isso aí é uma preocupação que eu fico assim, que eu acho que a gente teria que ter um fomento para de investimento em pequenas máquinas, né? Como tem pequenos tratores, algum equipamento para facilitar aquele trabalho. A outra coisa, agora, botando agora para hoje, sobre o assunto de hoje, que nós aqui, como eu já falei, nós somos uma rede de cozinha, e nós estamos trabalhando também na segurança alimentar. E nós fizemos uma reunião, o tema dessa, assim, foi uma reunião com pessoas defendendo o meio ambiente, até, comer bem, comer alimento saudável, mas o assunto não foi, era assim, era um assunto, aí nós da cozinha preparamos batata doce e café e chá. E estamos na mesa, mas junto a gente juntou também refrigerante e bolo. Viu? O pessoal comeram só o refrigerante e era todo mundo defendendo uma alimentação sadia, né? Saudável, né? Todo mundo comeu só o bolo com refrigerante, somente tem que tocar Coca-Cola, beber logo a Coca-Cola toda, e a batata, o chá e o café ficou lá. Se quisesse que comesse depois. Então, deixa só uma, Pai Neto, só uma observação nesses fluxos, porque é interessante, eu espero que eu não tenha passado essa impressão, nós não voltaremos ao que era antes. É impossível no ciclo de vida. O Milton Santos, esse geógrafo, ele é a história da paisagem, dos territórios. E aí, por exemplo, a batata doce. Aqui no Baturité, num quilombo, do Evaristo, tem a panela mais antiga do Ceará. Ela é de 1300. Essa panela, achada na arqueologia, pelos arqueólogos, e hoje faz parte do Museu Comunitário. É a meca vamos dizer assim, da gastronomia do Ceará. Quem quiser ver, está lá na Serra do Evaristo, no município de Baturité, lá no Museu Comunitário da comunidade quilombola lá. E a receita lá era batata doce dos índios dessa época, né?
E essa panela indígena, hoje, ela, de barro, ela está sendo cuidada pela comunidade quilombola. O Ceará é o maior produtor de batata doce do Brasil, tá certo? E São Benedito é a capital da batata doce. Eu venho estudando isso já tem uns anos. Nós exportamos batata doce para 6 estados. Nós produzimos 100 milhões de quilos de batata doce ano. E essa batata, muitas vezes, ela é exportada para esse estado para depois voltar em insumos para a gente, chips, etc. E essa batata doce, 70% disso é produzido na Ibiapaba, com muito. Isso cria uma economia de quase 1,5 bilhão por ano, toda a cadeia. Isso tem as partes positivas. E tudo produzido por agricultores familiares, com mecanização, com mais. Mas tem muito insumo, muito adubo químico, muito agrotóxico, mas uma economia muito forte. A batata doce é uma coisa milenar nossa. Nós temos variedades, no momento aqui, de batata doce, que são indígenas nossa. Essa daqui é indígena nossa, que eu vou mostrar. Essa aqui é lá de Pindoretama, essa batata. Ela é indígena nossa e ela é laranja por dentro, tá certo? E ela sobreviveu, são agricultores familiares que produzem isso, né? E ela é riquíssima, né? E o índice glicêmico da batata doce é 45, enquanto da batata outra, que não é inglesa, é do Peru, é da Bolívia, chamam de batata inglesa, que é um escárnio, né? Ela tem 95, ela é pré-diabética, né? E essa é muito mais barata, né? E eu faço uma sopa, eu tive restaurante, trabalho de gastronomia, né? Cozinho, organizo festival de gastronomia, tive restaurante. Eu faço uma sopa dessa batata doce que as crianças é fabulosa, né? E então, e a vida tem dessas coisas. Para quem é religioso, né? Quem acredita nisso, onde tem gente tem pecado. Não dá para passar aqui pela terra sem pecar, porque ninguém é Deus. Eu não sou religioso, respeito e estudo, né? Mas então sempre vai ter, onde tem uma solução tem um problema, onde tem um problema tem uma solução. Você cria uma grande economia, a fome diminuiu no Ceará bastante, mas com uma série de resultados para a nossa saúde, tá certo? E o açúcar, e tem algumas coisas que vira doença, tá na área da nutrição, da medicina, porque o açúcar vicia. O sal vicia, o açúcar vicia e o trigo vicia. Então a pessoa se torna um paciente disso, ela não consegue deixar de comer. Ninguém vai beber, ninguém vai atrás do refrigerante pelo refrigerante, vai atrás do açúcar que tem lá, porque é energia, e aquilo te vicia todo o sistema neurológico nosso. E o trigo, esse trigo de hoje não é o trigo de Jesus Cristo, que tinha uma raiz perene, um trigo que se transforma em açúcar rapidamente, né? O índice de diabetes 2 tem aumentado de forma assustadora, mas para isso a gente tem que criar consciência nisso, tem que pensar sobre isso, tem que agir sobre isso. Temos que transitar para outros modelos e a gente não faz isso sozinho. Sozinho, os humanos foram construídos de forma coletiva. Assim a humanidade se construiu. Por isso se criou cidades, por isso se criou setor público, porque nos representa como, deveria nos representar como coletivo. Então essa ausência da vida comunitária, essa ausência da reflexão coletiva, nos enfraquece para entender melhor essa relação, né? O consumo de açúcar aumentou. Olha como é legal. A maior multinacional de trigo do Brasil é da família Ives Dias Branco, portugueses que chegaram aqui. Quer dizer, uma região de semiárido, de Caatinga, tem a maior indústria de trigo do Brasil. Ele é bilionário importando trigo e transformando trigo, né? E hoje você cria um problema em famílias de agricultores familiares ou da periferia de Fortaleza. Se você não compra o pão, é uma crise em casa. Porque o corpo pede, é uma droga, você fica dependente disso. Se a família não tem um pão que ela come, o hábito biológico gera aquela dependência. Você vai ter uma crise de abstinência se você não comer aquilo ali, se não comer o macarrão e tal. E para voltar um pouco isso, daqui a pouco eu vou ter que sair, o feijão, né? Os feijões, nós temos mais de 50 tipos de feijões, tá certo? E o feijão é sensacional, porque o feijão não engorda, é mito, muita fibra, e ele tem uma substância que regula a insulina, ele cura diabetes 2.
O feijão pega o índice glicêmico de 180 e baixa para 70. Então, quem quiser ter muita saúde, feijão de manhã no café da manhã, feijão no almoço e feijão no jantar. E hoje, os estudos indicam que de manhã é melhor um caldo de mocotó, tá certo? De que um pão com um pedaço de queijo, um pão carioquino passado na chapa e com manteiga e leite. Terá mais saúde em tomar um caldo de mocotó. Então tem essa tradição popular também, né? Você vai no mercado de São Sebastião, né? E tem uma boa mão de vaca, né? E aí se criou um mito contra esses alimentos para favorecer outros, né? E a gente tem que encontrar saídas, tem que encontrar transições, e isso a gente só vai conseguir compreendendo a realidade, agindo sobre ela, porque não basta ser um teórico que escreve um livro, que não vai transformar os territórios. Os fluxos, né? Não existe ninguém perfeito, nem terá sociedade perfeita. Nós temos que agir nos territórios onde nós estamos, de forma comunitária, de forma integrada, buscando essas transições, né? E o alimento talvez seja o grande catalisador disso. Mudar uma merenda escolar de um município pequeno é uma revolução, porque afeta 2.000, 3.000, 4.000 estudantes. E é possível você transitar para uma alimentação escolar melhor, tá certo? Você diminui uma série de ingredientes. Por exemplo, hoje a boa notícia, Irauçuba, que é um município pobre, está com seu abatedouro todo legalizado. Todo legalizado. Significa que os produtores que têm alimento, carne ali, podem abater o seu alimento, essas matrizes ali, e essas matrizes legalizadas podem ser vendidas para alimentação escolar, se você tem um nível de proteína, né? Então, o alimento é cultura, como disse a professora Débora, agricultura. Agri, de agronomia, né? Agricultura e cultura. O alimento é a alma, nos remete à nossa mente. Não tem uma religião que não tem um alimento como centro. O que é o jejum? Não tem nada mais potente para a saúde que o jejum. Eu, às vezes, faço de 9 da manhã, da noite, a meio-dia do outro dia. Eu não como, janto e vou até meio-dia tomando um cafezinho ou uma água. E faço um jejum, porque o jejum revitaliza o teu corpo e as religiões sabem disso, né? E o alimento, ele une as famílias. Quando você faz uma oficina de gastronomia, é melhor do que uma oficina de agroecologia, porque você discute tudo, o remédio, o alimento que cura, o alimento que adoece, a memória da mãe, a receita da avó. Eu tenho uma manga-espada que eu comi lá em Tapipoca, no sítio Dona Teresa Barroso, que era a melhor manga-espada do planeta. Toda vida que eu como uma manga-espada, eu viajo no tempo para quando eu era criança subindo nesses pés de manga. Então, o alimento ele tem um grande impacto, porque ele destrói o planeta na sua produção, ele tem um grande impacto na emissão de carbono, ele usa muita água, ao mesmo tempo ele é essencial para a nossa vida, nós temos que nos alimentar pelo menos 4 vezes por dia, e ele tem cultura, ele tem territorialidade, desde um murici a uma cajá, uma carnaúba, a uma macaúba, sou da época da macaúba, né? Está sendo replantada agora, né? E é isso, e os beiju que eu vendia quando era menino para o trem que passava em Tapipoca, indo para Sobral e vice-versa, eu ia vender os beiju que minha avó fazia, ainda vendia água, mas não era água de quartinha que a gente levava para vender no copo, né? E a gente tem que melhorar a vida, a qualidade, com ferramentas, né? O agricultor não pode se estrupiar todinho, né? Podendo usar um motosserra legalizada, podendo usar um bom facão, né? Isso. Então a gente tem que buscar essa saída, refletir sobre e agir sobre a realidade. Mano, tem mais uma pessoa inscrita? Isso, Eu vou, Adalberto. Nós estamos aqui no limite do nosso tempo, na verdade, né? então, porque eu Então, tenho. eu vou pedir para o pessoal, né, o Manuel Nós Neto, vamos ter a próxima aula, né? Então fica isso, tranquilo que vamos essa conversa. continuar, né? Terça-feira que vem, todo mundo já sabe, 18h30, a gente manda o link, né? A gente pode até usar o mesmo link, né? Pode ser, para facilitar. Mas tá aqui o Mano, Manuel Neto tá escrito. e tem mais alguma coisa depois, não é isso, Adalberto? Aí para o pessoal Tá bom, levar uma, exato. levar uma, Exato. levar uma ideia aí. Vamos lá, Manuel, por favor. Boa noite, Adalberto. Boa noite, Rafael. É um imenso estar com vocês, um prazer enorme. Eu serei bem breve. Seu Adalberto, com relação
práticas que o senhor já desenvolveu, o que é que o senhor planeja diante de uma sociedade tão assim vulnerável, soluções mais alternativas? Da experiência que o senhor tem de vivência, o que é que o senhor nos remete a repensar sobre essas tecnologias favoráveis a nós? E uma outra pergunta para a professora. A gente que tem um movimento aqui de leite, às vezes, aqui nas comunidades, eu não sou muito fã, não, mas a gente acaba praticando também, né? A economia gira o leite, a gente acaba usufruindo do que tem. A indústria também farmacêutica e a indústria química tem uma forte pegada, né? Dos insumos que é nessa cadeia. Um exemplo de Larizarol, né? Que é o teste mais famoso aqui. Aí eu pergunto, pega pesado com a gente na questão da alimentação e a alimentação dos animais, como a nossa semente transgênica. Será que essa flora animal também não mudou? Então, assim, a gente também tem que se olhar. Esse cartilho que a gente tem também chega nos animais. Era isso, na próxima vez se plana melhor. Interessante isso, porque, dá um exemplo para você, o milho nosso aumentou o consumo de milho, da farinha de milho do cuscuz, na cidade de Fortaleza. Muito mais, né? E aí tem as festas juninas, né? As festas das comunidades, dos sindicatos, do MST, de todos nós. 100% do milho consumido hoje por nós é transgênico, da farinha de milho, de multinacionais que chegam aqui. Mas é a realidade que está colocada, tá certo? Eu tenho uma porção de milho não transgênico, mas ela é muito pouca e ela é mais cara. Então nós temos que transitar. E aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que o território, ou aqui ou na Suécia, por exemplo, uma pequena prefeitura na Suécia, não pode mudar tudo. Não dá para mudar tudo num curto prazo de tempo. Quem diz isso é mentira. Ou é um grande idealista. Ou é mentiroso, ou é um grande idealista. Porque nós, humanos, temos ferramentas de bloqueio. Nós não podemos mudar as coisas assim. A gente se protege, a gente tem que ser um pouco conservador. Nem temos recursos, nem você pode obrigar as pessoas, nem aos filhos. Tu não vai comer isso, tu não vai comer isso. Você não pode, não funciona. A violência por um mundo melhor não funciona. Então, a gente precisa territorializar isso. Então, um pequeno município é mais fácil mudar um pequeno município do que mudar Fortaleza. Tá certo? Mas eu queria deixar para a próxima aula uma pergunta. Traga uma memória de um alimento de infância de vocês para a próxima aula. Qual o alimento que te remete na tua infância? Tá certo? E a partir desse alimento a gente vai fazer umas viagens, tá certo? Desse alimento. E a gente não precisa satanizar nada. Ninguém tem o direito de condenar ninguém, tá certo? E a gente tem que construir saídas, e os produtores de leite, os pequenos agricultores, têm isso como atividade econômica. Nós podemos produzir leite mais ecológico, nós podemos produzir leite que preserva a caatinga, nós podemos produzir leite mais saudável e, aos poucos, ir diminuindo esse consumo de leite e aumentando outras economias dos agricultores e agricultoras. Isso você só faz junto, você não adianta obrigar, forçar, porque não vai funcionar, tá certo? Nem que você leve o exército, você vai funcionar. Eu queria agradecer antes da Débora, que eu vou ter que sair, Débora, tá certo? E pedir desculpa aí. E na próxima terça nós estamos juntos. Tem um curso aí de 240 horas que nós vamos fazer juntos, a partir de agora, outubro e novembro, e que tem a ver com isso. E o alimento, eu acho que é a nossa grande saída nos territórios, porque o alimento é capaz de unir gregos e troianos, diversas religiões, e quando você discute o alimento, você junta desde uma criança ao mais idoso, porque todo mundo também come pelos olhos, né? Isso é importante. Eu queria agradecer a vocês, tá bom? E pedir desculpa pela minha saída agora, que eu tenho um compromisso, ao Rafael, ao Angete, e terça-feira nós estamos juntos. Tá bom? Obrigado. Eu queria sugerir, Adalberto, antes de você sair, que a gente possa tirar uma foto geral, né? Tirei aí? Dá tempo de tirar uma foto aí? Né? Dá, pode tirar a foto. Vamos abrir a câmera, quem puder, né? Quem quiser abrir a câmera, para a gente tirar essa foto. Tá bem? O Jaime, que está aí, está na Alemanha, é um cearense espanhol, mas hoje ele está na Alemanha. Então, ele pode trazer um alimento da infância dele, eu acho que vai ser da Espanha, né, para a próxima aula, vai ser professor também do curso, tá bom? Beleza, vamos lá. Tirar a foto, hein? Todo mundo arrumado?
3, 2, 1. Pronto. Obrigado. Obrigado, Rafael. Até a próxima, até terça. Beleza. Você queria falar alguma coisa ainda, Débora? Não, eu ia responder o Manuel, né? Fez uma Sim, pergunta. pode falar que a gente está aqui ainda. Na verdade, eu queria entender melhor a pergunta dele. Ele falou sobre você fala sobre o impacto da alimentação do animal com produtos transgênicos na qualidade do leite, é isso? Isso, Débora, isso. Eu queria saber se, desses 20 anos de trabalhando na bovinocultura, a senhora que tem uma pesquisadora nata e tem toda uma resiliência em cima disso, se alguma vez se pôde se comprovar alguma intoxicação, alguma coisa relacionada aos milhos transgênicos na formulação bovina, né, nas massas de milho que é oferecido aos animais. Porque a gente sabe que é prejudicial ao ser humano, é prejudicial a nós. Nos animais, tem algum estudo acadêmico relacionado a isso? Porque a boa parte das queimadas aqui a metodologia aqui do sertão. Eu sou de Quixadá, sou um agricultor agroecológico, de transição. Eu venho da base sindical dos trabalhadores rurais de Quixadá, e já trabalhei em algumas instituições prestando serviço, como no IAC, no CETRE, no SPLA. E a gente tem um projeto de casa de semente que a gente debatia muito sobre isso. Só que, assim, muitas coisas na Embrapa fica engavetada, né? Durante anos, a gente tem essa metodologia de engavetamento de algumas pesquisas que são desfavoráveis. Mas dentro da sua realidade de vivência, você participou de algum momento na bovinocultura, algum animal intoxicado por alimentação? Porque as grandes queimadas são plantar cultura de milho, depois passar os glifosatos. Acho que não está dando para ouvir, não, Débora. Porque... Desculpa, eu estava com o microfone desligado. Manuel, intoxicação pelo fato do animal ter sido alimentado com milho transgênico, isso eu nunca vi, certo? Tem muitas pesquisas, inclusive eu tenho um grande amigo que ele trabalha com produção orgânica de leite, né? E ele tem mais de 20 anos em cima disso, tá? O que nós sabemos que hoje é uma teoria aceita por todo mundo é que nós não sabemos exatamente quais os impactos que possam vir a ter, né, na qualidade do leite. Se pode passar algum resíduo do leite para o ser humano. Essa é uma questão, certo? Até porque, dependendo do gene que é utilizado para produzir esse milho, né, a gente precisa entender em que esse milho se transforma no organismo do animal. E o metabolismo do ruminante, ele é muito potente no que diz respeito a transformar coisas que nós não consumimos, não metabolizamos, né, em nutrientes que nós conseguimos aproveitar, certo? O bovino, ele come uma fibra, né, que nós não conseguimos aproveitar, e ele vai lá e aproveita. O bovino, ele é capaz, por exemplo, de digerir um alimento que foi misturado à ureia pecuária, e que para nós seria tóxica, certo? Então, a gente precisa ver esse tipo de coisa. Não tem nada conclusivo, tá? Mas a recomendação de quem quer trabalhar com produtos orgânicos e agroecológicos, né, é que procure basear a alimentação dos bovinos de leite, basear principalmente em forrageiras, em plantas, né, em capim, certo? E sal mineral. Até porque, gente, seguinte, o nível de produção dos nossos animais na caatinga, ele não é um nível máximo, ele é um nível médio, que precisa de uma pequena suplementação. Você vai hoje num assentamento, você vai hoje numa propriedade familiar, se você tiver vaca produzindo de 15 a 20 litros por dia, em média, ela está no top, não está? Não é verdade? Devido à genética, devido ao tipo de alimento. Tá entendendo? Não sei se eu estou conseguindo ir no rumo do que tu perguntou, tá? Mas, assim, o que a gente tem ultimamente, né, nos últimos anos que eu trabalhei com bovinocultura, já estava aqui no Ceará de volta e eu trabalhei com leite A2, certo? A intoxicação dos humanos que consomem leite de vaca é que o leite ele é considerado um alimento pró-inflamatório. Por que ele é pró-inflamatório? Justamente porque nós, enquanto
criaturas adultas, não temos mais necessidade das proteínas do leite, dos nutrientes do leite. E por isso o nosso organismo, ele vai, em algum momento da vida, essa é a teoria de alguns nutricionistas, ele vai, em algum momento da vida de quem consome muito, muito leite, ele vai acender um sinal vermelho aí, e dizer, ó, você está consumindo um alimento que está intoxicando, que está inflamando, certo? Causando uma inflamação, que a gente chama de inflamação sistêmica. E isso vai se refletir no intestino, blá, 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 certo? Daí, o que os produtores, inclusive, que o Rafael esteve lá em Boa Viagem, ele deve ter visto o projeto do professor João Paulo, tem alguém de Boa Viagem aqui mais? Do professor João Paulo, que é o Leite do Futuro. Até falei para o Rafael esses dias, o que é o projeto Leite do Futuro? Foi um projeto que a gente começou a trabalhar aqui, fazendo genotipagem. O que é isso? É buscar, através do exame do DNA, qual é a vaca A2A2. Essa vaca A2A2, ela só produz um tipo de beta-caseína, é um tipo de proteína específico, que não produz reação inflamatória, certo? Então, esse tipo de vaca, ele é muito comum em animais mais azeboados, em animais, esses que a gente chama de SRD, que leva a produção de leite do nosso agricultor familiar nas costas, né? Não é aquela vaca holandesa de 40, 50 litros de leite, não. Tá? Aquela ali, ela produz mais a beta-caseína 1. Essa é a que causa a inflamação, entendeu? Então, assim, resumindo, nosso gado tem um nível médio de produção, a gente, como alternativa, pode buscar, através de exames de DNA, que não é caro, custa nem R$100 por vaca, identificar qual é a vaca 2A2, a alimentação dela é a mesma, ela não tem nenhum tipo de diferencial para produzir esse leite, e esse leite ele só vai produzir a beta-caseína A2, que, por sinal, gente, quando vocês forem no supermercado, forem olhar aquelas embalagens Tetra Pak aí que a gente tanto falou, vocês olhem lá, tem assim, ó, leite A2. O leite A2, ele custa hoje R$8, R$9, tem lugar que até R$11. E ele realmente tem efeito. Hoje eu só consumo leite A2, tá? Eu só consumo leite A2 e a gente sente ali o efeito. Seria muito interessante para os agricultores familiares procurar formar um rebanho com leite A2 e fazer os derivados também. Os derivados mais consumidos, que são iogurte, o requeijão, tá? Não digo nem manteiga, porque manteiga é a pura gordura, né? Mas aqueles produtos que são mais baseados em coagulação de proteína, certo? Então, assim, gente, eu acho que não sei se era isso, Manuel. Ok. Mas eu não tenho nada conclusivo, não, sobre assim, comer o milho transgênico vai desencadear alergia no ser humano, esse tipo de coisa. Nenhum. Não sei também, só um pouquinho, Rafael, não sei também se quem dá milho transgênico é aquele criador que cria gado de 40, 50 litros. E aí ele vai querer abafar caso dê algum problema para esse milho transgênico, porque ele não vai querer comprometer o leite dele. Por via das dúvidas, eu recomendo, né? Assim, eu sempre que posso, eu não tomo leite UHT, que é o Tetra Pak lá, eu tomo leite pasteurizado e procuro tomar leite mais aqui, não digo nem da Betânia, mas de outras marcas, mais daqui do Ceará, contribuindo com a economia local e é isso. Não sei se era isso, Emanuel. Bacana. Vamos prosseguir aqui nessas conversas, né? A conversa é muito boa, a gente pode ficar conversando aqui até, mas aqui o curso realmente, o nosso, chegamos aqui no encerramento, tá bem? Eu queria agradecer a vocês, dizer que muita gente chega assim pensando, então quer dizer que não pode mais fazer queimada, quer dizer, muito produtor pecuário, né? Da região aqui da Boa Viagem, Sertão Central, né? Vocês sabem. Então, quer dizer, tem muita coisa aí para a gente conversar, né? Porque o que está dizendo é que a gente não quer dizer que a gente está dizendo que não pode ter criação de gado ou não possa fazer queimada. O que nós estamos dizendo é que tem um jeito de fazer e tem o que é melhor que pode ser feito, né? Se for o caso de uma transição, né? Transição quer dizer assim, uma mudança que você vai fazendo gradualmente, né? Na vida, na agricultura e tudo mais, tá bem?
E nós vamos encontrando esses caminhos por aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado a vocês pelas contribuições, por nós refletirmos juntos e a gente continua. Terça-feira que vem, não esqueçam. Obrigada. Terça-feira eu não posso, eu estou em aula. Tá ótimo. Nós estamos passando os vídeos gravados para o pessoal do IJET, para eles colocarem no canal do YouTube. Eu espero que essa semana a gente já tenha aí alguns vídeos para vocês assistirem, tá bem? Tá ótimo, tá. Valeu. Obrigado, Débora, pela explanação. Obrigado, Rafael. Obrigada, Qualquer gente. dúvida, te Tamo encaminho, junto, hein? Débora. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.